E aí, bora desvendar o mistério da genética? A chave para tudo tá numa pergunta bem simples, mas que tem tudo a ver com o nosso caso de hoje. Tá ligado? Essa é uma daquelas expressões geniais do português, né? Tá ligado? Pode ser "e aí", entendeu? Mas também pode ser literalmente "isso tá conectado?". E é essa segunda pergunta, a da conexão, que a gente vai investigar a fundo hoje. Então, vamos lá. A nossa história começa no campo com um agricultor. Ele tinha um plano, um objetivo bem claro, sabe? Mas o que estava acontecendo com os tomateiros dele, bom, era um verdadeiro quebra-cabeça. O que ele queria era simples, o melhor dos dois mundos. Plantas altas, que dão mais frutos, e tomates bem vermelhos, que todo mundo quer comprar. Só que, na hora de cruzar as plantas, o resultado não batia. Parecia que a matemática não fechava. E aí surge a grande pergunta. Será que os genes da altura e da cor estão andando juntos? Será que eles estão ligados? Ok, mas antes de bancar o detetive e resolver esse caso, a gente precisa conhecer as regras do jogo. Na genética, existem basicamente 3 jeitos, 3 regras possíveis de como as características passam de pais para filhos. E a pergunta-chave, o pulo do gato, é essa aqui. Os genes que a gente está olhando, eles estão em cromossomos diferentes, cada um na sua casa, ou eles são vizinhos de porta, no mesmo cromossomo? Porque olha, essa resposta muda tudo no resultado final. Essa tabela aqui é o nosso mapa do tesouro, a nossa cola. Pensa assim, se os genes estão em cromossomos separados, beleza, a gente espera 4 tipos de descendentes. Tudo bem divididinho, um para cada um. Agora, se eles estão grudados, coladinhos mesmo, no mesmo cromossomo, aí a história muda. É o que a gente chama de ligação completa. Aí só aparecem 2 tipos, 50% para cada lado. E tem a terceira opção, eles estão no mesmo cromossomo, mas meio longe um do outro. Nesse caso, a gente até vê os 4 tipos de novo, mas as proporções ficam todas bagunçadas. Guardem essa ideia, porque ela é a chave para resolver o mistério. E o mais legal disso tudo é o seguinte, a gente não precisa de um super microscópio para ver os genes. A evidência, a prova do crime, por assim dizer, está nos filhos. É só olhar para a geração seguinte. Analisando os descendentes, a gente consegue deduzir qual das 3 regras está valendo. A resposta para o nosso mistério está lá, nos tomates que o agricultor colheu. Beleza. Agora que a gente já tem o nosso manual de regras, tá na hora de voltar para a plantação e dar uma olhada nas pistas que o experimento do agricultor deixou para a gente. O que o nosso amigo agricultor fez foi um cruzamento teste de livro. É um clássico da genética. Ele pegou uma planta que tinha as 2 características que ele queria, alta e com frutos vermelhos, mas que a gente sabe que era heterozigota para isso, e cruzou com uma planta totalmente recessiva, baixinha e de frutos amarelos. Sabe por que essa técnica é tão boa? Porque ela funciona como um revelador. Ela mostra exatamente o que está escondido nos genes da primeira planta. E aí, vem a primeira pista. Uma pista e tanto, aliás. De todas as combinações possíveis de filhos, ele só encontrou 2. Só 2. Peraí. Se a gente voltar lá no nosso manual de regras, o que isso já começa a indicar? E olha que curioso, os 2 tipos que nasceram eram cópias dos pais, exatamente iguais. Um grupo era de plantas altas, com frutos vermelhos, e o outro era de plantas baixas, com frutos amarelos. Nada de novo no front, nenhuma mistura, nenhuma combinação diferente. Aí vem a segunda pista, que está nos números. A proporção. Metade da colheita era de um tipo. E a outra metade do outro. Uma divisão perfeita, cravada, 50% para cada. Agora o quebra-cabeça está começando a fazer sentido, não tá? E para fechar com chave de ouro, a pista final. Um biólogo confirmou para ele que não aconteceu o tal do crossing over. Sabe o que é isso? É quando os cromossomos meio que trocam pedacinhos entre si, criando combinações novas. Se isso não aconteceu, significa que os genes da altura e da cor passaram de uma geração para outra juntos, como um bloco único, sem se separar. Bom, com todas essas pistas na mão, acho que já podemos fechar o caso, né? Chegou a hora do veredito final sobre o mistério dos tomates. Então, vamos juntar tudo. A gente tem só 2 tipos de filhos, e a proporção é exatamente meio a meio. Olhando de novo para o nosso manual, qual das 3 regras se encaixa como uma luva nesse cenário? É isso aí, tá ligado. Os genes para a altura da planta e para a cor do tomate estão sim ligados. Eles estão tão pertinho um do outro no mesmo cromossomo que na hora da herança eles vão juntos num pacote só, inseparáveis. E o nome técnico, o nome chique para isso que a gente acabou de ver, é ligação gênica completa, ou linkage completo. É exatamente isso. Os genes andam de mãos dadas sem se largar de uma geração para outra.
E o mais legal é que essa história do tomateiro não é só um exemplo que eu inventei. Na verdade, esse é um dos casos de um jogo educativo chamado Adivinha, tá ligado. A ideia do jogo é exatamente essa: ensinar genética fazendo com que os alunos resolvam esses quebra-cabeças. Mas vamos complicar um pouquinho. O nosso caso do tomate foi de ligação completa. Os genes estavam grudados. Mas e se eles estivessem no mesmo cromossomo, mas um pouquinho mais longe um do outro? Aí a gente teria uma ligação incompleta. Nesse caso, o crossing over já consegue acontecer de vez em quando, e isso cria combinações novas. A gente até veria 4 tipos de filhos, mas os tipos originais, os parentais, seriam muito mais comuns. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente o caso do nosso tomate. Uma divisão limpa, 50-50, só com as combinações que já existiam nos pais. Essa é a assinatura, o retrato falado da ligação completa. Agora, olha a diferença para esse outro caso do jogo, um caso com milho. Aqui a gente vê a tal da ligação incompleta. A imensa maioria, tipo 96%, ainda é igual aos pais. Mas, olha ali, tem uma fatiazinha de 4% de combinações que não existiam antes. São os filhos recombinantes, que só apareceram por causa daquele crossing over que a gente falou. E aí que está a mágica de uma abordagem como essa. Jogando esse jogo de dedução, o pessoal não fica só decorando o nome. A pessoa aprende a pensar como cientista de verdade, a usar as pistas, as evidências, para descobrir as regras invisíveis que comandam a biologia à nossa volta. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente olhar para nossa própria família, será que tem características que parecem andar sempre juntas? Tipo, a cor dos olhos sempre vem junto com um formato de cabelo específico? Ou o tipo de cabelo com a presença de sardas? A genética, no fim das contas, é esse grande jogo de detetive que está acontecendo em todos nós o tempo todo.